A paz, meus irmãos, sejam bem-vindos, você está no Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre o que Daniel viu, quantos impérios Daniel viu, tanto no sonho de Nabucodonosor da estátua, quanto na sua visão dos animais. Quantos impérios Daniel viu nesses dois eventos? Fique conosco. Bom, aqui em Daniel 2, a partir do 38 até o 40, eu separei só uns trechinhos da explicação de Daniel para o rei Nabucodonosor com relação à estátua. Então eu coloquei ali a direção do versículo em cada parte da estátua. Como os irmãos conhecem, aqui é o sonho que o rei Nabucodonosor teve com uma grande e terrível estátua. Então ela tinha a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E eu separei uns trechos referentes a cada parte dessa estátua. É o texto de Daniel, capítulo 2, do 38 ao 40. Então, é a parte onde Daniel está revelando ao rei a interpretação do sonho do rei. Bom, o primeiro reino que Daniel revela ao rei é o próprio reino da Babilônia, onde Nabucodonosor era o seu governante. Então ele diz aqui, ó, tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça representa o reino da Babilônia. Então ele continua dizendo, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao seu. Que aqui no caso, a estátua estava com peitos e braços de prata, e o reino que veio após a Babilônia foi a Medopérsia. E o terceiro, aí ele vai enumerar com um numeral. E o terceiro reino de bronze, que pegava do ventre até as duas coxas, representado pelo bronze. E depois ele diz o quarto reino. E o quarto reino será forte como o ferro. Então ele vai separando e enumerando. Ele diz, tu és a cabeça de ouro. Depois ele falou, vai seguir um outro reino depois de ti. E aí ele começa, a partir do terceiro, ele diz, e o terceiro reino vai ser um reino que dominará todo mundo, como bronze e tal. E o quarto reino. E aí depois dele falar no quarto reino, ele continua falando agora dos pés de ferro e parte de barro, dando os detalhes. Porém, ele não diz e o quinto reino, mas sim ele começa a dar detalhes deste mesmo reino, do quarto reino. Então vejamos que são enumerados 4 reinos aqui na estátua. Irmãos, vamos trazer agora para vocês o entendimento das visões tradicionais com relação ao que Daniel falou, né? O sonho de Nabucodonosor em Daniel 2 e as visões de Daniel no capítulo 7. Então aqui, ó, eles vão colocar o seguinte, Daniel 2, 4 metais, aí tem ali 4 impérios. Daniel 7, 4 animais. Aí vão fazer a correlação, né? Ouro na cabeça, Império Babilônio, correto? O leão, também concordo. Peitos e braços de prata, Império Medo-Persa, correto? Urso, concordo. Bronze, que é ventre e coxas de bronze, que é o Império Grego. E aqui nos animais vão mostrar o leopardo, também concordo. Aí aqui abaixo vem pernas de ferro. Aí eu já vou discordar um pouco dessa visão, porque aqui eles vão colocar o Império Romano, nessa primeira aqui. Se a gente for colocar o Império Romano aqui, a gente vai ter que aumentar mais um reino na estátua, por conta do que ainda está para acontecer, porque o anticristo é que é o império da besta, o império final, certo? Então, este império ainda não aconteceu. Então, quando ele acontecer, ele tem que estar descrito na estátua. E se a estátua ali, as pernas de ferro e os pés está representando o Império Romano, e esse seria o quarto império, e ele já passou,
a gente então vai ter que entender que o próximo império será o quinto império. Porque se temos a cabeça é o primeiro, o peito e braço é o segundo, ventre e coxa é o terceiro e as pernas é o quarto, então quando vier o império do anticristo, império da besta, vai ter que ser o quinto. Bom, do outro lado ali temos a mesma relação e chega aqui embaixo, eles fazem um pouco diferente. Eles vão colocar então cabeça lá 1, peito e braço 2, ventre e coxa 3, pernas 4 e aqui embaixo os pés 5. Então eles vão contar ali então 5 impérios, que bota os pés como o Império Romano dividido. Mas se está fazendo uma correlação com os animais, o número fica diferente, porque os animais são 4 e aqui na estátua está mostrando 5. Então fica um pouco diferente. Vamos ver um pouquinho mais à frente. O quarto reino são os 3 animais em um só reino. E o quarto reino será forte, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro se quebra todas as coisas, assim ele esmiuça e fará em pedaços. Daniel 2:40. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal. Ou seja, lá em cima, Daniel 2 está dizendo o quarto reino, e aqui ele já vai apontar o quarto animal. Então, precisamos fazer esse paralelo, né? Quarto com o quarto. Terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Daniel 7, versículos 7, 17 e 18. Daniel deixa claro que até a instauração do reino de Jesus só haverão 4 reinos. Agora vamos ver o paralelismo entre esses versículos. Daniel 2:40 que lemos, o final está ali, ó, esmiuçará e fará em pedaços. Agora vamos para o animal, o quarto animal, que é o versículo 23. Ele vai dizer o seguinte: pisará os pés e a fará em pedaços. A mesma informação que está no que o quarto reino da estátua vai fazer, está informando o que o quarto animal vai fazer. Entenderam? São duas visões diferentes sobre uma mesma coisa. De novo, o quarto reino, versículo 41. Sobre o que viste dos pés e dos dedos, será um reino dividido, tem a firmeza do ferro, misturado com barro de lodo. São os detalhes que eu destaquei, né? Então, o quarto animal, ele vai ter 10 chifres. No caso ali, na estátua, são 10 dedos. É o mesmo paralelo. Aí diz, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Entrando em detalhes, são 10 dedos na estátua, que vai simbolizar os mesmos 10 chifres num animal. Então é o mesmo significado. Então, temos que entender que o quarto reino ele vai das pernas até os dedos. Este é todo o quarto reino, porque isso representa nos animais o quarto animal inteiro. Vai ter divisões de tempo. Em Apocalipse, vai nos dar um detalhe que os 10 reis receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Então os 10 reis são os mesmos 10 chifres e os mesmos 10 dedos. Todos fazem parte do quarto animal. E aí, um detalhe diferente aqui em Daniel 7:24, é que vai se levantar outro, que é aquele chamado chifre pequeno, que está lá em Daniel capítulo 8. E também vai mostrar lá em Apocalipse, que é o próprio anticristo. Ele que vai se levantar e será o dominador, que vai ser chamado em Apocalipse como o 8º rei. Não é um 8º reino. Ali, no caso, está contando a história toda, né, de 7 reinos finais,
que é desde o Egito até o último reino, que conta-se Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma entra aí, e o sétimo reino. A diferença é que Roma está sendo contada na questão histórica e não profética, aqui nos 7 reinos. Né? Ela está sendo contada como o 6º reino, que está descrita lá como um existe, em Apocalipse 17. Então, essa é a grande diferença, porque Daniel 2 e Daniel 7 só vão nos falar de 4 reinos, porque ele não está abrangendo o Egito e a Assíria, e nem o Império Romano. Ele vai falar da Babilônia, onde ele estava inserido, Medo-Pérsia, Grécia, e pula direto para o Reino do Fim, tal como acontece no bode e no carneiro. Está tendo aquela luta ali que representa a Grécia e a Medo-Pérsia. Né? A Medo-Pérsia estava reinando e vem um bode do ocidente, que é a Grécia, e toma o reinado. E após falar que o reinado é tomado pelo bode, que é a Grécia, vai falar que quem vai substituir esse reinado é o reino do anticristo. Pula lá para frente, para o homem vil. Ele dá um salto também em toda a história e já vai falar do homem vil, que é o próprio anticristo. Então, quando voltamos aqui a essa cena, nós vamos ver que a história contada na estátua e nos animais é a mesma que vai proceder no bode e no carneiro. Veja ali, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aí vai pular direto para um império de ferro terrível. Nos animais, o leão, o urso e o leopardo. Vai pular direto para o animal terrível. Então, na estátua, a Grécia está representada como ventre e coxas de bronze. E nos animais, a Grécia está representada como o leopardo. E após esses dois, está apontando para o fim. Já o fim, porque depois vem aquela pedra e bate nos pés da estátua. Lembram disso? Que é o próprio reino na volta de Jesus Cristo. O reino de Jesus Cristo que vai ser, né, expandido sobre toda a terra, para todo sempre. E nos animais, também a palavra vai dizer que ele é morto e queimado a fogo. Já é o fim de todas as coisas. E no capítulo 8, que tem o bode e o carneiro, também é a representação da Grécia brigando com a Medo-Pérsia. A mesma história contada com um ângulo diferente. E agora também após o estabelecimento e a divisão do Império Grego, pula direto para o reino do homem vil. Então, realmente, precisamos dar uma atenção a essas informações da palavra. Existe um 5º reino na estátua? Não. Os intérpretes históricos têm feito separação das pernas de ferro, dos pés em parte de ferro e dos pés em parte de barro. Daniel 2:33, acreditando erroneamente que tratam de reinos diferentes dentro da estátua, acrescentando um 5º reino a ela. Mas essa teoria se mostra completamente equivocada, tanto na letra bíblica quanto na ordem profética. A escritura é clara e trata apenas de 4 reinos. Vamos ver aqui, ó. E o 4º reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele miúça e a quebrantará. E como viste dos pés e dos dedos em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino, não 2. Aqui ele está falando do mesmo reino que ele vem descrevendo, que é o 4º, né? Começando pelas pernas, dividido. Contudo, haverá nele, neste reino, não nestes, não são outros reinos, alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino, não os reinos, será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Daniel 2, do 40 ao 43. Ou seja, se são somente 4 reinos, aqui Daniel, ao mencionar a parte dos pés, ele está ligando a parte da perna.
ele está ligando com uma coisa só vai dando os detalhes. Que nós vimos os detalhes lá, que os 10 reis ainda ganharão sua autoridade como rei junto com a besta, mas faz parte do mesmo reino. Como diz Daniel 7, deste mesmo reino se levantará, né, aquele e tal, está falando do anticristo, que é o chifre pequeno. Então está tudo interligado, visto de óticas diferentes. Não são em reinos separados, são reinos diferentes. Porque senão a gente não poderia mais fazer o paralelo entre os animais e a estátua. Porque se a gente vai colocar pés e dedos diferentes das pernas, a gente vai ter que dizer que os pés e os dedos é um quinto reino, porque o quarto acaba nas pernas. Então, se o quarto acaba nas pernas, os animais, que acaba também no animal terrível como o quarto, a gente vai ter que entender que talvez ele tenha que ter tipo um filhotinho, né, que vai fazer ali a representação dos pés e dos dedos. E não tem, só tem o quarto animal com os 10 chifres. Então essa é a própria representação das pernas com os 10 dedos, porque é um reino só, é um reino grande, né, terrível. E as pernas de ferro, elas não necessariamente estão nos apontando um tempo, e alguns vão dizer que as pernas de ferro elas vão representar tempo, né? Um longo tempo que o Império Romano reinou. Mas eu acredito que não seja o Império Romano nas pernas de ferro, e sim o quarto reino do tempo do fim, e ali está apontando não o tempo de reinado, mas a extensão do reino, que alcançará todo o mundo, né? O tamanho do reino que será das pernas até os dedos. Isso tudo alcançará todo mundo, porque vai ser o reino que vai estar governando no tempo da grande tribulação. Pernas de ferro, Daniel 2:33. Bom, aqui está escrito o que eu acabei de falar, sobre o quarto reino do tempo, né? O quarto reino ainda não veio, e ele mesmo é a 7ª cabeça do dragão, que tem os 10 chifres nela, que são os 10 dedos da estátua. Então, o quarto reino ainda não apareceu na história. Ele mesmo é o que é a própria 7ª cabeça, contando a partir do Egito. E é na 7ª cabeça que estão os 10 chifres. Os 10 chifres não estão dividido em todas as cabeças, não. Os 10 chifres estão numa cabeça só, na 7ª, que é o próprio reino do anticristo, que é representado como 10 chifres, 10 reis. São os 10 dedos da estátua. Isso tudo está no 7º reino, no último. E dali se levantará o 8º rei, que diz que é dos 7. Eu entendo que está se falando ali da etnia, porque aí vai ligar com Daniel, que vai dizer o povo do príncipe que há de vir, Daniel 9. Temos que olhar para o povo do príncipe e o príncipe desse povo, como etnia. Que se olharmos do Egito até o reino do fim, esse povo sempre esteve ligado ali contra o povo de Deus. Aí alguém vai dizer, pô, mas Roma era italiano. Sim, mas quem destruiu o templo, quem botou a mão na massa para destruir o templo, era o povo da etnia de Esaú. Que eu entendo que é a mesma etnia desde o Egito, que escravizou o povo de Deus, Israel, né? Até o último reino, que também será da mesma etnia, passando então ali pelo Império Romano, que os soldados que destruíram o templo eram de etnia também de Esaú. E assim eles vêm até se cumprir a palavra que vai dizer: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E isso vai acontecer em definitivo no fim dos tempos. Quem são os 10 chifres ou os 10 dedos? As nações que reinarão por pouco tempo e darão sua autoridade ao anticristo. Essa é a representação dos 10 chifres e dos 10 dedos. Os dedos e os chifres. O que são os 10 chifres e o outro chifre que falava? São os 10 dedos de ferro e barro da estátua em Daniel 11. E o outro chifre que falava representa o 8º rei, o próprio anticristo, que é o comandante final do último império. Os reinos humanos e o reino de Jesus.
E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Aqui já falamos que a palavra misturado, que é mix, vem da palavra árabe. Foi falada a palavra árabe em hebraico ou aramaico, não lembro em que língua está escrito que Daniel escreveu essa profecia. Então, já é um apontamento para ficarmos ligados. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, que acabamos de falar agora há pouco. Mas, aí vem o final, o grande finale, né? Que é o que nós esperamos. Nos dias desses reis, desses 10 reis, tanto o reinado dos chifres quanto o reinado dos dedos, que é o mesmo reinado, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aqui agora, Daniel está explicando ao rei Nabucodonosor o que representa a pedra que bate nos pés. Porque a pedra não bate na cabeça da estátua, porque a cabeça era o próprio Nabucodonosor com a Babilônia. E nem nos braços, a Medopérsia, porque Jesus não voltou e nem tinha vindo ainda naquele tempo. E nem na Grécia, e nem é o tempo do Império Romano, porque ali não está descrito. Por isso que a pedra vai bater nos pés. Entende? Ela vai bater nos pés porque está representando a volta de Jesus. Então, na estátua não está nem mencionando a primeira vinda de Jesus. Então, vocês vejam mais uma vez que ela está apontando para o fim após a Grécia. Após a Grécia, dá um salto profético para o fim dos tempos. Então, voltando à explicação, a pedra vai bater nos pés, que é o reino dos 10 dedos e 10 chifres, que é a mesma representação, que está sendo governado pelo chifre pequeno, a própria besta, né? E este reino não passará a outro povo, o reino de Jesus. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, todos os reinos humanos que estavam reinando até então vão desaparecer. Mas ele mesmo subsistirá para sempre, o reino milenar de Jesus na terra. Da maneira que viste que do monte é reino em profecia, né? Que é o reino dos céus, foi cortada uma pedra que representa Jesus, que é a rocha, né? Sem auxílio de mãos à sua volta. Eu já falei em um outro vídeo que para Jesus vir na sua primeira vez, ele teve auxílio de mãos. Ele passou pelo ventre de Maria, né? Para entrar legalmente neste planeta. Porém, agora ele vem como Senhor desse planeta e ele vem direto, sem auxílio de mãos humanas. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Todos os reinos humanos foram dissipados pela pedra, que é o próprio reino do Senhor Jesus Cristo. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor, o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 44, 45. Irmão, somente um Deus tão sábio e inteligente, uma mente tão avançada que pode fazer toda a história humana somente numa estátua. E deu a Daniel essa grande revelação de coisas que ainda não aconteceu. E um detalhe, né, curioso, é que Deus não deu o sonho a Daniel. O sonho foi dado ao rei ímpio, Nabucodonosor. A revelação desse sonho foi dado ao seu servo. Então Deus tem as suas maneiras. Ele não deu a revelação a eles, deu um sonho para que os seus servos fossem exaltados. Daniel, a partir dali, foi exaltado, foi governante junto na Babilônia. Bom, sei que ficou talvez algumas dúvidas na sua cabeça, mas pensa com calma, vai pensando, veja o vídeo novamente, com atenção, vai procurando na palavra e veja se tem sentido essa questão dos reinos pararem na Grécia e dar um salto profético e recomeça no tempo do quarto reino. Ele não é diretamente ali cronológico, ele dá um salto
e vai recomeçar a partir do reino da besta, que é o quarto reino. A gente vai ter que ver esse paralelismo na estátua, nos animais, no bode, em Apocalipse, fazer toda a ligação. Então, eu espero que Deus possa iluminar a sua vida. Amém? Deixe seu like, já compartilha, já se inscreva em nosso canal. Também se inscreva no canal Maná Eterno. Eu conto com a sua ajuda. A paz do Senhor!